E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise do Pros desse dia 6/3, essa quinta-feira aí, onde vamos ter muitos jogos da Europa League, Conference League, e eu vou tentar trazer aqui as melhores oportunidades para vocês. Como a gente sabe, já aconteceu nas outras rodadas desse campeonato, influencia muito o delay sobre as partidas, então eu vou fazer uma análise geral de todos os confrontos e vou tentar separar os confrontos que eu mais gostaria de acompanhar, mas o delay vai influenciar muito nessa escolha na hora de começar. E as escalações também, é óbvio. Começando pela Europa League, no horário de 2h45 da tarde, vamos ter o confronto entre Real Sociedade e Manchester United. Cara, um confronto bem interessante. O Real Sociedade está fazendo um ano ok, um ano bom ali, eu posso dizer, na La Liga. É um time que tem uma defesa, de certa maneira, bem sólida e tem um ataque médio para fraco, cara. O ataque da Sociedade não é dos melhores, mas é um time que sabe se defender muito bem. Do outro lado, a gente tem o Manchester United, cara, que não vive um bom momento na Premier League. É um elenco muito forte quando você fala de nomes, tem bons nomes, mas não consegue jogar também. Então, bem, contratou um grande treinador para mim, que era treinador do esporte, mas até o momento ele não conseguiu desempenhar tão bem. A gente vê que na própria Premier League está com bastante dificuldade. Eu acho que quando a gente fala em relação a time, em relação a tamanho, o Manchester United é muito maior. Mas falando de momento, o Sociedade vive um momento um pouco melhor. Eu acho que o confronto é bem parelho. Eu daria um pouco de favoritismo para o United, mas muito pouco na questão do confronto geral. Com certeza, dentro de casa, o Sociedade é favorito. Acho que é um jogo para ler United, mas acho que é um jogo muito perigoso, principalmente pelo fator do time do Sociedade não ser um time que dá tanto padrão. Quando a gente fala aqui de confronto aéreo, o Sociedade não é um time tão bom de bola aérea, mas também toma muito pouco. Já o United toma muito gol, mas também não faz tanto. Então, acho um jogo bem difícil para isso. Acho que pode ser um jogo interessante para a United se o Sociedade conseguir ser dominante, mas também acho que vai ser um jogo de muita trocação, principalmente ali. O United ataca, depois o Sociedade, e um jogo meio retrancado. Não sei se vai ser um jogo tão over assim. Próximo jogo que eu trago vai ser o AZ contra o Tottenham. Aqui, apesar do time do AZ viver um momento muito bom, cara, para mim o time do Tottenham é um time muito superior tecnicamente, é um time bem melhor que o time do AZ. Aqui não tá aparecendo as odds, eu vou tentar buscar as odds aqui para vocês desse confronto agora, porque eu não vou lembrar. E, cara, no geral, para mim, o time do AZ é um time que ataca bem, é um time que não tem uma defesa tão sólida. Eu acho que o time do Tottenham vem bem favorito nesse confronto para se classificar, é muito melhor. Na ida aqui, tá dando odd 2 para o Tottenham e odd 3,40, 3,50 mais ou menos para o time do AZ. Então, o Tottenham vem com um bom favoritismo, eu até concordo com essa odd. Acho que o time do AZ pode complicar a vida do Tottenham, mas o Tottenham é mais time. Aqui sim, para mim, tem tudo para ser um jogo aberto. Um jogo de correria, o AZ tentando ali e o Tottenham indo no contra-ataque. Quando a gente viu ontem PSV contra Arsenal, a gente viu que a Premier League se sobressaiu muito em cima do nível holandês. E a gente está falando de um time do PSV que, apesar de viver um momento ruim, é bem melhor que o AZ, e um time do Arsenal que é bem melhor que o Tottenham também. E nenhum dos dois vive o melhor momento da sua temporada. De todo jeito, eu acho, e as odds estavam bem parecidas com o que está hoje, né, para falar a verdade. De todo jeito, eu acho que o Tottenham é um pouco melhor. O Tottenham também não é um time que dá tanto padrão. O que eu gosto muito do Tottenham são as bolas paradas, e eu acho que nesse fator ele pode explorar. Quando a gente olha as estatísticas, a do AZ é até um pouco melhor, mas a gente também tem que levar em consideração que o AZ joga uma liga bem mais fraca. Esse jogo, sim, eu acho mais interessante para quem gosta de trabalhar gols ou ambas marcam. Próximo jogo a gente vai trazer o Fenerbahçe contra o Rangers, cara. Aqui a gente tem um confronto de Turquia contra Escócia e é um confronto que para mim é um pouco mais difícil às vezes de precificar. Qual liga seria a liga mais forte? Eu acho que na liga em geral a Turquia é um pouco mais forte, mas o time do Rangers não é um time a ser subestimado, cara. Eu acho que ele vai fazer linha dura aí pro Fenerbahçe. Acho que o Fenerbahçe é favorito no confronto. Acho que o Fenerbahçe sabe que tem que fazer um bom resultado dentro de casa. E o time do Rangers é um time que tem sofrido toda a temporada com dificuldade fora de casa. A gente vai ver isso. Recentemente vem de bons resultados fora, mas na temporada em geral tem sofrido bastante. O Fenerbahçe vive o seu melhor momento, trouxe novas contratações. No elenco é muito mais time, é um time com mais condição que o Rangers. Então, para mim, vem favorito. No quesito bola parada, eu acho o jogo muito interessante, mas para mim o Fenerbahçe é muito superior. Então, bolas paradas do Fenerbahçe pode ser uma boa pedida aqui.
Próximo jogo a gente vai ter o Steaua de Bucareste e o Lyon, cara. Pra mim, talvez uma odd que me assustou um pouco, porque, cara, eu acho essa odd do Lyon muito alta. Aqui a gente, pra mim, tem uma discrepância técnica imensa. Apesar do Lyon, mas o Lyon não vive um momento bom, não é aquele grande Lyon. Nisso tudo eu concordo, mas o Lyon joga um campeonato muito mais forte que o Steaua. O Steaua também não vem sendo um grande time, apesar de ter um ataque ok, de estar se mostrando defesa boa, joga um campeonato romeno que é muito mais fácil, muito mais, tecnicamente, muito mais, pior do que o campeonato francês, cara. Então, eu tenho minhas dúvidas. O meu único medo é porque a defesa do Lyon é muito ruim. E o time do Steaua já se provou contra times melhores. Soube se defender, soube se classificar contra adversários mais fortes. Então, se o Lyon entrar no jogo com ar de superioridade, achando que é melhor, o Steaua pode surpreender. Mas se o Lyon entrar focado, entrar para o jogo, cara, eu acho que pode ser um grande lay aqui nessa tarde. Então, é um dos jogos que eu quero observar, é esse do Steaua de Bucareste contra o Lyon. Não que o Steaua de Bucareste seja um time ruim, mas para mim o Lyon é muito mais time do que o Steaua. Próximo jogo a gente vai ter o Molde e o Legia, cara, que a gente tem o time do Molde, que é um time da Noruega, contra o Legia da Polônia. Para mim, a Noruega é um pouco melhor, mas, cara, o Molde não é o time mais top de lá. O Legia, apesar de estar bem, voltando a jogar bem, também não vive o melhor momento deles. Vem de 2 derrotas fora de casa. Após a pausa, não vem muito bem fora de casa, que é um jogo meio carne de pescoço, difícil. Não sei muito o que esperar, cara. O Molde não jogou tão bem. Tem que ver que o campeonato dele tá parado, então eles não estão com tanto ritmo de jogo. Muito difícil esse jogo, muito difícil. O Molde se classificou, mas eu não gostei tanto. É dureza, esse jogo aqui é duro. Próximo jogo a gente vai ter Copenhague e Chelsea, cara. Esse jogo pra mim é outro jogo que eu gosto muito da odd. Eu só quero ver o fator do Chelsea, ver se o Chelsea vai entrar focado, porque o Chelsea entrou numa maré péssima na Premier League, cara. O Chelsea estava vindo bem, estava jogando bem. Para mim, na Conference, é o maior time, o melhor time, mas entrou numa maré muito ruim de jogar mal mesmo. E aí é o que eu quero trazer. Vai enfrentar o Copenhague, que é um time muito inferior ao Chelsea, cara. Não tem como comparar. O Copenhague é um ótimo time na Dinamarca, mas aqui a gente tá falando de prateleiras totalmente diferentes. Eu digo e afirmo, esse elenco do Chelsea é elenco para jogar Champions League. É um elenco, cara, Palmer, Sterling, tem várias outras... Sterling não. Tem várias outras peças aí muito fortes aqui nesse time do Chelsea. Caicedo, entre vários, o Enzo Fernandes, cara, é um elenco bom. É um elenco muito bom aqui. Então, cara, poderia estar jogando fácil uma Champions League e tá ali nas oitavas. Então, não é um elenco ruim, tá jogando Conference. Então, cara, muito superior. Cara, se o Chelsea vem titular e vem com vontade de ganhar, porque às vezes pode ser um título muito pequeno, o Chelsea querer, não, vou focar em ir para a Champions próximo ano, vou focar em tentar voltar para o G4 da Premier League e deixar isso de bandeja, aí o Copenhague pode dificultar. Se o Chelsea vier focado aqui, vier com força total, vier para o jogo, cara, é jogo para ler Copenhague, o Chelsea é muito melhor. No confronto aéreo, cara, apesar do Copenhague ser um time tradicionalmente muito forte no ataque, ele não tem sido dos melhores na defesa, tem tomado muito gol de bola parada, então acho que as bolas paradas do Chelsea pode ser uma boa, mas cuidado também com as bolas paradas do Copenhague, porque é um quesito que eles treinam muito tradicionalmente, são muito fortes. Próximo jogo vai ser o time do Betis contra o Vitória de Guimarães, cara, e esse jogo não tem muito o que falar, é totalmente para lei Vitória de Guimarães. Cara, o Vitória de Guimarães entrou numa fase muito ruim no campeonato, tá jogando muito mal no campeonato português, essa última janela não beneficiou eles perderam alguns jogadores, trouxeram outros também, trouxe aqui esse Gustavo Silva, não, o Gustavo Silva não, né, foi o Ricardo Mangas, trouxe aqui o Thomas Ribeiro, trouxe outros defensores, outros atacantes, para tentar reforçar o time, mas não vem a melhor fase, o Gustavo Silva virou titular, na verdade, né, ele começou a ser titular agora nos últimos jogos, é o artilheiro do time, mas, cara, não tá jogando bem, tá vivendo uma fase ruim. Já o Betis vem vivendo ali talvez seu melhor ponto da temporada, tá crescendo. A gente tem que admitir que a Conference pro Betis já é um título legal, já é um título interessante. As contratações do Betis caíram como uma luva. O Betis trouxe...
Cadê o Antony? Trouxe o Antony, muito bom. Tem o Vitor Roque, que agora virou reserva, mas formou um grande ataque, formou um time, tá jogando muito bem. Para mim é muito favorito aqui. Então, para mim é um jogo muito puxado para o Lei Guimarães. Pode ser outro jogo aqui que tem uma grande oportunidade de lei nesse dia. Para fechar às 2h45, vamos ter o jogo do Panathinaikos contra a Fiorentina. Panathinaikos que vem aqui muito bem dentro de casa no seu campeonato, mas vai enfrentar uma Fiorentina, que é um time muito forte, que é um time muito bom, mas que não vive sua melhor fase na Europa. Cara, no seu campeonato. A Fiorentina tem muita dificuldade de fazer gol, tá assim mesmo, cria muitas chances, mas perde as chances. E é muito dependente aqui do Moise Kean. Quando esse cara não entra bem no jogo, quando ele não chega para fazer os gols, fica muito difícil. A gente vê aqui a quantidade de gol que o cara carrega. Então é muito importante ele estar no jogo, é muito importante ele estar bem. Cara, o Panathinaikos se classificou nas últimas, né? Foi ali, eu já não estava nem acreditando que ele ia se classificar mais. Foi muito mal contra o Vikingur e era um adversário muito mais fácil. O Panathinaikos, apesar de vir com as suas vitórias aqui no campeonato, eu não acho que está numa temporada boa, não acho que está jogando bem. É um time até que se defende bem, mas que ataca muito mal, que tem muita dificuldade de criar. Então, cara, eu acho que pode ser um Lei Panathinaikos aqui. Eu venho muito mais para esse Lei Panathinaikos. Eu não estou gostando do Panathinaikos esse ano, tá um time bem abaixo do que eu espero. A Fiorentina também não está bem, mas aqui a discrepância técnica é bem alta também. Próximos jogos às 5 da tarde, vamos ter o Bodø/Glimt contra o Olympiacos, cara. Jogo difícil, principalmente porque é na Noruega. O Bodø/Glimt é um time muito chato, cara. É um time que ataca muito bem. Cara, eu acho que o Olympiacos vem favorito para esse confronto, mas um confronto carne de pescoço muito, muito difícil para Metiodes. Quando a gente fala de bola parada, eu acho que o time do Olympiacos é melhor, tem batedor melhor, tem jogadores melhores, mas o Bodø/Glimt é um time muito, muito chato, então fica difícil de fazer um lei. Próximo jogo a gente vai ter Roma contra Atlético de Bilbao, cara, outro confronto difícil, principalmente porque a Roma vive o seu melhor momento na temporada. O time do Bilbao é aquele time cascudo, aquele time difícil. Não vive um momento ruim, mas é aquela tradição. Vai muito forte dentro de casa e vai médio para mal fora de casa. Acabou de ter uma derrota ali para o Atlético de Madrid, mas foi só 1-0. Eu acho que vai dar bastante trabalho para essa Roma. Cara, pode ter um Lei Bilbao nesse jogo? Até pode, mas eu acho muito difícil. Quando a gente fala de bola aérea, hoje, para mim, o Atlético Bilbao é superior, é melhor time. Então, a gente tem que tentar explorar isso. Mas tem que tomar muito cuidado com a Roma, principalmente em contra-ataques, em bolas rápidas. Está sendo um time muito bom. Próximo jogo, vamos ter Ajax contra o Frankfurt. Cara, e aqui é um ponto muito importante. O Ajax entrando no seu melhor tempo, melhor parte da temporada. Tinha começado mal o campeonato, agora está jogando muito bem, tomando pouquíssimos gols, atacando bem. Mas vai pegar um time do Frankfurt que é melhor tecnicamente, está jogando um bom futebol, só que o time do Frankfurt perdeu o seu principal atacante e desde que ele saiu eu senti que o rendimento do time caiu. Era o batedor de escanteio, isso influenciou nas bolas aéreas. O time do Frankfurt deu uma boa decaída depois da saída dele ali na janela. A gente vê que não veio conseguindo mais tantas vitórias, perdeu para o Leipzig, empatou, perdeu para o Bayern, não vem se destacando tanto. Isso para mim deixa uma dúvida de como vai ser esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, bem difícil. Acho que é um jogo muito mais para o lado de gols do que qualquer outra coisa. Eu acho que esse aqui é muito difícil lei. Para finalizar a Europa League, vamos ter Lazio contra a Vitória Pilsen. Cara, apesar do Vitória Pilsen ser um time bom, não tem, cara, não tem. A Lazio é muito mais time aqui. A Lazio é um dos fortes também para tentar disputar essa Europa League, na minha opinião. É um time muito bom, muito cascudo, tá vindo bem, tá fazendo frente ali até no próprio campeonato italiano. Se não fosse alguns vacilos que deu no meio da temporada aqui, que deu uns vacilos, principalmente no começo, poderia estar disputando bem melhor esse time. Jogou esses dias aí contra o Milan, conseguiu sair vitorioso. Jogou esses dias também, eu acho que foi contra a Napoli, que foi no vitorioso. Eu não sei se já saiu a volta. Mas está dando trabalho para os grandes, está jogando bem. É um time que sabe se defender e também ataca bem. É muito melhor que o Pilsen, cara. Aqui é jogo para tentar o Lei Pilsen. É ida, pode ser um jogo mais estudado, mas é jogo para Lei Pilsen. Na Conference vamos ter 3 jogos, vamos ter o Seja contra o Lugano, cara, outro jogo carne de pescoço, muito difícil. Eu acho que o time do Lugano é até melhor, mas o time do Lugano não vem bem pós-parada. Depois da parada vem de 2 derrotas. Jogou esses dias em casa, também não desempenhou um jogo tão bom.
O time do Wesley é até muito bom no seu país, mas não tá fazendo uma boa temporada, não vem tão forte. Jogo muito duvidoso, cara, muito difícil. Esse aqui provavelmente é focar em outros jogos, que esse aqui é carne de pescoço. Próximos jogos vamos ter o Borac contra o Rapid de Viena, cara, esse aqui eu gosto. O Rapid de Viena é um time que vinha muito bem ali no campeonato. É um time que joga um campeonato mais forte, um campeonato mais preparado. Joga muito mal fora de casa essa temporada e depois da volta tomou 2 derrotas. Então tem que abrir o olho, mas se a gente pega o histórico geral, não puxa tanto as estatísticas, o Rapid Viena tem tudo para ser um time melhor. Não é à toa que as odds estão aqui. Mas vive um momento muito ruim, então tem que ter bastante cuidado. Próximo jogo a gente vai ter o Jagiellonia, que vive um momento ótimo, que já vinha numa temporada boa, pós-parada conseguiu manter as vitórias, está jogando bem fora e dentro de casa, e vai pegar o Cercle Bruges, que é um time belga, que joga um campeonato mais forte, mas em compensação, vive um momento péssimo. Cercle Bruges quase não ganha fora de casa, também não faz uma campanha tão forte assim dentro de casa, e cara, deixa a desejar na minha opinião. O time do Jagiellonia se mostrou ter um ataque muito forte, o que deixa um pouco a desejar às vezes é a defesa, mas ataca realmente muito bem, contra-ataca muito bem, então acho que pode ser um jogo bem puxado para o lado dos gols. E para finalizar o dia eu vou falar um pouco sobre a Libertadores, a qualificação aqui, né, a pré-qualificação. O Bahia vem aqui, cara, com sangue no olho para tentar conseguir essa vaga na Libertadores, vai enfrentar o Boston River na casa deles, é melhor time. Cara, aqui é jogo pro Bahia ganhar. Não tem altitude, é melhor time, é se concentrar e jogar. O Bahia que acabou perdendo no final de semana de virada para Jacupiense. E, cara, foi muito feio. O jogo na mão, um jogo fácil. Não dá para entender. O Bahia tem hora que faz uns jogos assim horríveis. Mas, tipo assim, cara, é foco aqui. Esquece estadual, vai vir com força total. O jogo é lá. Isso pode dar uma dinâmica do Bahia tentar se preocupar mais com a defesa, mas de todo jeito é muito melhor. Então é jogo para tentar um Lei Boston River também. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo. Grande abraço, deixe seu like, tamo junto e até sexta.